Bom dia, igreja. Convidamos a igreja para que juntos comecemos com o nosso culto nesta manhã de domingo. E queremos também pedir com que juntos comecemos com uma oração, porque é fundamental. Amém? Pai Santo, neste momento, Senhor Pai, nós pedimos perdão de nossos pecados. Nós oramos, Senhor, neste momento, convidamos a Sua presença neste lugar, Senhor. Pai, abençoe as nossas vozes, nossos instrumentos, Senhor. Abençoe também a palavra, Senhor, o Pai, que é a chave, Senhor, o Pai, Deus, nós estamos aqui neste lugar. Então, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém. Porque dele por ele
eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do seu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador, Deus do meu coração. Em ti encontrei a salvação. Tua glória e majestade quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. E todo o meu interior é conquistado por seu amor. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do seu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do seu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador, meu Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Declara ele, aleluia.
incomparável és tu. Eu nunca me separarei do seu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Mais uma vez. És o Deus eterno, sou Senhor, és santo, Deus incomparável és tu. Eu nunca me separarei do seu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Bom dia, amados irmãos. Esse é o momento da nossa ceia do Senhor. E sabemos que durante a semana o pastor publicou lá no grupo que teríamos ceia. E o amado irmão já preparou lá em casa o seu copo com o sumo que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu pão ou a sua bolacha que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós termos o nosso momento, gostaria de acompanharmos no livro de 1 de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 a 30. Repito, 1 de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 a 30. Diz essa palavra, aí a amado irmã pode acompanhar comigo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comai, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do nosso Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Então, estamos a ver aqui Paulo falando com a igreja de Coríntio, que antes da morte, da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele compartilhou e ele disse e deu esse mandamento que nós precisamos fazer isto em memória dele, fazer isto recordando a sua obra aqui na terra. E também precisamos fazer isso e anunciarmos a sua palavra, porque não vale a pena nós só fazermos e não anunciar uma palavra. A palavra fala aqui muito bem que precisamos fazer, recordarmos e anunciarmos a sua palavra. Mas tem um problema muito importante aqui. Para eu poder cear, preciso me examinar a mim mesmo, porque se você ceia, quando não se examinou, você está a se condenar a si mesmo. Por isso, se examine as suas atitudes, examine o que você tem feito e ceia, e faz a ceia do Senhor. Porque só assim estará a recordar, estará a lembrar da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também ceia aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Aquele que ainda não aceitou também não pode cear. Ceia apenas aquele que já aceitou, aquele que é discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tens aí o vinho ou o sumo que representa o nosso corpo, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e também tens aí a bolacha ou o pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim no mesmo capítulo, no verso 24, diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comai, isto é meu corpo que é partido entre vós, fazer isto em memória de mim. O corpo
que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã vamos representar com o sumo ou a bolacha que o amado irmão preparou nessa manhã. E juntos podemos orar nessa manhã acerca do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que esse corpo mesmo sofreu no Calvário, sofreu naquela cruz, para o amado irmão ser salvo, para eu poder ser salvo. Graças a esse corpo, nós a igreja foi chamada, foi separada do mundo. Então, vamos orar nessa manhã, amém? Pai, nós oramos, Senhor Pai, queremos agradecer, Pai, por tudo, por o dom da vida, Senhor Pai. Sabemos que o Senhor deixou a sua glória e morreu naquela cruz por mim, Senhor Pai, pela humanidade, Pai, para que todo aquele que creia no nosso Senhor Jesus Cristo tenha a vida eterna, Senhor Pai. Nós agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Estamos lembrando da sua obra, Senhor Pai. Estamos também anunciando, Pai, no nosso dia a dia, a sua obra, o seu evangelho, Senhor Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então aí pode tomar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. É um símbolo. Amém? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e dizendo: este cálice é o cálice, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes e em memória de mim. Então, temos aqui o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos fazer em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o sangue limpa-nos de todo o nosso pecado. Amém? Amém? Então, vamos juntos orarmos e agradecermos pelo dom da vida. E no mesmo espírito, o amado irmão preparou a sua oferta, o seu dízimo, vai canalizar, vai passar no rodapé o número da irmã Maria, o número do irmão Ramos. Pode canalizar também para o seu supervisor ou seu líder de célula, se não conseguir ter essas contas, ponto 24, assim como empresa. Amém? Pai, nós oramos, Senhor Pai, queremos agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Pai. Oramos pelo dom da vida, oramos, Senhor Pai, por tudo que tem feito até aqui, Senhor Pai, em nossas vidas, em nossas famílias, dentro da sua igreja, Senhor Pai. Pai, pedimos misericórdia, Senhor Pai, que nos perdoe por nossas falhas, Senhor Pai. Queremos recordar nessa manhã aquilo que você tem feito, aquilo que o Senhor veio fazer aqui na terra, para o resgate de muitos, Senhor Pai. Nós oramos e agradecemos, Senhor Pai. No mesmo espírito, queremos, Senhor Pai, orar, Senhor Pai, pelos dízimos, Senhor Pai, pelas ofertas, que cada um vai canalizar, Senhor Pai, na sua igreja. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa multiplicar esses dízimos, multiplique essas finanças, Senhor Pai, de cada família, de cada um, Senhor Pai. E também, Senhor, seja o provedor, Senhor Pai, de cada um, em cada família, em cada membro, Senhor Pai. Que não falte mantimento, que não falte, Senhor Pai, o que comer, Senhor Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tome conta, Senhor Pai, das viúvas. Tome conta, Senhor Pai, dos órfãos nessa manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, pelo dom da vida, Senhor Pai, pela salvação, Pai, pelo resgate, Senhor Pai, pela separação do mundo, Senhor Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez um prazer estarmos juntos nessa manhã de domingo, partilharmos a palavra. Depois de duas semanas de férias que eu tive, é muito bom voltar para juntos com o amado irmão, com a amada igreja, ouvirmos aquilo que Deus tem reservado para nós nessa manhã e juntos podermos sermos edificados com a palavra de Deus. Então nós estamos esses dias falando muito acerca da fé. Estávamos na semana passada, o irmão Ramos a ministrar em nossas vidas. Na semana antepassada tivemos o irmão Carlitos e tudo o que nós vemos foi aquilo que é vontade de Deus em nossas vidas, aquilo que nós precisamos colocar, deixar Deus agir na nossa vida
não nos guiarmos pelo nosso próprio entendimento e deixar que Deus possa ser o dono das nossas vidas, que Ele possa trabalhar em você, em mim e na vida da igreja. E nessa manhã quero compartilhar com o amado irmão, com a amada igreja, ainda em continuação das mensagens que nós estamos falando, só para lembrar o irmão também que o nosso livro do ano é lá em Isaías, capítulo de número 54, versículo 2, que fala que nós precisamos ampliar, estender, alargar, alongar e firmar bem as nossas estacas. Esse é um ano que nós sempre estamos falando, esse é o ano para nós podermos firmar, é o ano para nós alongarmos, é o ano de nós não impedirmos aquilo que são os planos de Deus em nossas vidas, para que eles possam se realizar. E é o ano para nós firmarmos bem as nossas estacas, porque Deus está fazendo algo novo, Deus quer fazer algo novo e Ele quer que a igreja esteja preparada. E nessa manhã quero compartilhar com a amada igreja acerca da oração. Tenho como tema o poder da oração. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 14. Vamos ler o versículo 12 até o versículo 14. João, capítulo 14, versículo 12 até 14, diz assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, do que estas, porque eu vou para o Pai. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. E eu farei para que o Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Vamos orar? Pai, queremos chegar na sua presença nessa manhã. Queremos exaltar o seu santo nome, queremos te bendizer por tudo que tu és, ó Adonai. Estamos orando para que o Senhor possa falar em nossas vidas, possa ministrar a sua palavra, ó Deus, nas nossas vidas, nessa manhã, assim que nós estaremos falando e ouvindo a palavra acerca do poder da oração. Senhor, fala com a sua igreja, ajude-nos a ter um tempo de oração, de meditação, de buscar a sua presença, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, a palavra que nós lemos agora, vemos aqui, Jesus Cristo está falando com os seus discípulos. Jesus está nos seus derradeiros momentos na face da terra e os discípulos estão preocupados. Logo no início, no versículo 1 do capítulo 14 que nós lemos, Jesus Cristo diz para os seus discípulos que não se turbem os vossos corações, não tenham medo, confiem em mim, creem em mim e creiam no meu Pai. Mas aí, a partir do versículo 12 que nós lemos, ele diz que na verdade eu vos digo, eu falo para vocês que vocês vão fazer essas coisas que me viram a fazer. Ele está tranquilizando os seus discípulos que as coisas que vocês me viram fazer, as coisas que vocês... agora vocês têm poder, vocês vão fazer essas coisas e até vão fazer coisas maiores que estas que vocês viram. Aí, a partir do versículo 13 ao versículo 14, fala acerca de pedido, fala acerca da oração. Ele diz: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, vocês vão receber. Então, a oração na Bíblia, a Bíblia está repleta, está cheia de exemplos acerca de orações respondidas, está cheia de exemplos onde há demonstração do poder da oração. E nós vemos também, ou podemos ver na Bíblia, milagres acontecendo por meio de oração. Até próprio Jesus Cristo orando ao Pai, pedindo ao Pai que pessoas pudessem ser libertas. Então, a oração tem um poder. Estamos falando nessa manhã acerca desse poder da
da oração. E quero lembrar, amado irmão, amada irmã, que oração é um meio de comunicação, ou é uma comunicação com Deus. É uma maneira de nós nos comunicarmos, nos conectarmos com Deus. Nos conectamos com Deus através da oração. E essa oração, é isso que estamos a falar, que essa oração tem poder. E para além da oração ser um meio de comunicação entre homem com Deus e Deus, entre homens e Deus, a oração também ela é como uma arma. Ela é uma arma para a guerra espiritual para nós os crentes. Quando nós enfrentamos nossas lutas espirituais, a arma que nós temos para derrubarmos o nosso inimigo, para nos defendermos das armadilhas do diabo, que é o nosso maior inimigo, o que nós temos é a oração. É como nós nos comunicamos com Deus. E se o irmão sabe, a comunicação ela não é só acerca de nós falarmos. Isso é o que acontece muitas vezes, que nós vamos orar e nós só ficamos falando para Deus, Deus eu, Deus isto, Deus quer aquilo. E às vezes perdemos a oportunidade de ouvir Deus falando dentro daquilo que é a nossa oração. Se você não dá espaço a Deus falar, você pode não se aperceber ou não perceber qual é o poder de Deus que está se manifestando quando você está a orar. E nós nessa manhã vamos compartilhar 3 pontos para falarmos acerca desse poder da oração. O ponto número 1 que eu quero compartilhar é a base da oração. Qual é a nossa base da oração? Qual é a base da oração? Por que nós precisamos orar? Ou quando falamos da base de oração, estamos falando em que nós estamos orando. Em que nós estamos orando. A nossa base de oração, nós como cristãos, a nossa base é o nome de Jesus Cristo. Repara só que quando Jesus Cristo ainda se dirige aos seus discípulos, nessa palavra que nós lemos, ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Está aí a base da nossa oração, que é nós pedirmos em nome de Jesus Cristo. Jesus diz que tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês vão receber. Aí nós vemos que o nome de Jesus Cristo, dentro dessa passagem, nós vemos uma promessa que Jesus Cristo está a deixar, e é uma promessa tremenda, e é uma promessa que nos ensina. Nós temos de aprender com essa palavra de Jesus Cristo. Que ele está dizendo, tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês vão receber. Essa é a promessa que existe para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os filhos de Deus, para o corpo de Cristo, que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus Cristo, nós vamos receber. O que nós aprendemos nessa palavra? O que aprendemos nessa promessa que Jesus Cristo está deixando? A primeira coisa que nós aprendemos nessa promessa é que há poder no nome de Jesus Cristo. Sabia que o poder de alguém está no seu nome? Se você está caminhando pela estrada e escuta alguém gritando o nome de alguém, você não se preocupe em virar para trás e reparar que está sendo chamado. Mas se você ouvir teu nome, porque existe um poder que está atraindo entre você e a pessoa que está chamando, você vira para ver o que está acontecendo. E o nome de Jesus Cristo é um nome acima de todos os nomes. Ele quer que as nossas orações, aquilo que nós vamos pedir em nome de Jesus Cristo. Ele diz que peçam em meu nome. O que isso quer dizer? Se nós pedimos em nome dele, diz que tudo que vocês pedirem ao Pai, peçam em meu nome, vocês vão receber. Isso nos mostra que Jesus Cristo está trabalhando para a sua igreja como um advogado. Quando ele vai ao Pai, levando o seu pedido, é como se fosse o próprio Jesus Cristo a pedir. Por isso ele está dizendo que peçam em meu nome. Em outras palavras, ele está dizendo que o Pai não vai recusar a um pedido
que é feito em meu nome. Repara só, se nós pedimos em nome de Jesus Cristo, esse pedido vai ser atendido. É como se fosse o próprio Jesus Cristo a pedir. E isso nos mostra também que Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Jesus, o nome sobre todo o nome. Leia comigo em Filipenses, capítulo do número 2. Vamos ler o versículo 5 até o versículo 11. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Diz a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve uma presunção, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte na cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobrenaturalmente e lhe deu um nome sobre todo o nome, para que o nome de Jesus Cristo dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessasse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Repara só que aqui Paulo, quando escreve para a igreja de Filipenses, ele está dizendo que Jesus Cristo é um nome que está acima de todos os nomes. Ele diz que porque Deus o exaltou e colocou Jesus Cristo o nome sobre todos os nomes, onde toda língua deve confessar, onde todo joelho deve se dobrar na pessoa de Jesus Cristo, para que o Pai seja glorificado. Então, o nome de Jesus Cristo é um nome que está acima de todo nome. Ele tem todo o poder. Lembra-se lá, quando Jesus Cristo está a despedir os seus discípulos, quando ele está dando a grande comissão, em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele começa dizendo que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, esse nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo tem poder. Tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para resgatar. O nome de Jesus Cristo. Não existe outro nome que nós devemos chamar, senão o nome de Jesus Cristo. Não existe outro nome que nós devemos exaltar, senão o nome de Jesus Cristo. Em todas as circunstâncias das nossas vidas, que o nome de Jesus Cristo seja exaltado sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo seja engrandecido. Ele diz que o que aprendemos também, tudo o que pedires em meu nome, eu farei. Mas nós precisamos, ou temos de prestar atenção, quando Jesus Cristo diz que tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou vos dar, tudo que vocês pedirem será feito. Aí não é para nós pedirmos coisas segundo os nossos desejos carnais, desejos da nossa mente. Lembra-se, quando Jesus Cristo ensina os discípulos a orarem, você pode ler isso em Marcos, capítulo do número 6. No versículo 10, Jesus Cristo diz que venha ao seu reino, seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, tudo que tem que se fazer, tem que ser um tudo que é acerca da vontade de Deus. Esse tudo não pode estar além daquilo que é a vontade de Deus. Então, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, temos de aprender a pedir aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que está no coração de Deus. Não pedirmos as coisas segundo os nossos próprios desejos, não segundo somente o que eu quero,
Muitas vezes, nas nossas orações, muita gente, nas suas orações, acabam se esquecendo da vontade de Deus. Acabam se esquecendo que tem que se fazer a vontade de Deus. Acabam se esquecendo que não é somente o que eu quero, mas o que eu quero. Existe vontade de Deus dentro disso? Qual é o parecer de Deus sobre isso? Qual é o coração de Deus sobre a coisa que eu estou pedindo? Por que eu estou a pedir? Por que você está pedindo? Porque você está pedindo um emprego? Porque você está pedindo a Deus um marido? Porque você está pedindo a Deus uma esposa? Não, porque todo mundo está casando, então eu não posso ficar assim. Estou pedindo que Deus me dê uma esposa porque estou cansado de lavar. Motivação errada, não é? Essa não é a vontade de Deus. Então, você tem que se perguntar, qual é a vontade de Deus nisso que eu estou a pedir? Qual é a vontade de Deus? O que Deus está querendo? E dentro das nossas orações, fora de nós, fora do poder que nós aprendemos dentro dessa passagem, fora de nós pedirmos em nome de Jesus Cristo, como o nome sobre todos os nomes, como um nome poderoso, nós temos também de saber quais são os padrões. Na minha oração, quais são os padrões para que a minha oração seja respondida? O que eu preciso? Você já se perguntou, já parou um dia e disse assim, Deus não está respondendo às minhas orações. Deus não está respondendo às minhas súplicas. Quantas vezes você já parou e pensou assim, que Deus nem está aí para aquilo que eu estou pedindo, eu já estou cansado de pedir. Mas existem padrões que nós temos de observar quando nós estamos orando, quando nós vamos orar. O primeiro padrão que você tem que observar quando você está orando é a sua santificação, é a tua santidade. Leia comigo em Isaías, escuta só o que Isaías diz. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 59. 59, Isaías 51 e 9. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para não vos ouça. Então, repara só o que Isaías está dizendo, que a mão do Senhor não é curta para salvar. A mão do Senhor não está encolhida para salvar. Ele não é surdo para ouvir as nossas orações. Mas existe um problema aqui. Isaías diz que o problema é da nossa iniquidade, dos nossos pecados, da nossa falta de santificação. Isso é que faz com que os ouvidos de Deus pareçam estar surdos. Versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. A nossa iniquidade, os nossos pecados encobrem o rosto de Deus e fazem com que Deus não ouça a minha oração. Então, imagina, eu estou cheio de pecados, eu vivo como quero, mas ao mesmo tempo quero que Deus responda às minhas orações. Eu vivo assim, como se Deus não existisse. Eu vivo como se a vida fosse somente minha, que eu não presto contas a ninguém, mas eu quero levar ao mesmo tempo as minhas dificuldades a Deus. O que eu estou esperando? Eu não me santifico, o que eu estou esperando? A palavra de Deus diz que sejam santos porque Ele é santo. Lembra-se quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente? Deus disse para Moisés, descalça as suas sandálias, porque o lugar onde você vai pisar é um lugar santo.
É um lugar santo porque Deus estava lá. E quando nós vamos na presença de Deus, nós temos de descalçar, não descalçar os nossos sapatos, mas descalçar aquele pecado todo que nos cria uma separação entre nós e Deus. Deus não ama o pecado. Deus não ama o pecado. Lembra-se, quando Jesus Cristo estava na cruz, os estudiosos da Bíblia dizem que Jesus na cruz, ele carregou todos os nossos pecados, não sabem disso, mas existe uma determinada altura que Jesus Cristo diz: Pai, por que tu me abandonaste? Porque o Senhor me abandonou. É a única passagem na Bíblia onde você vê a reclamação de Jesus Cristo com o Pai. Ele está dizendo: Pai, por que você me abandonou? E diz que naquela altura que Jesus Cristo está dizendo: Pai, por que você me abandonou? Jesus Cristo tinha carregado os seus pecados, tinha carregado os meus pecados, tinha carregado os pecados da humanidade, e o Pai não conseguiu reparar no Filho por causa dos pecados que ele estava carregando. Então Deus odeia o pecado. Ele quer que nós possamos nos santificar para podermos chegar na sua presença. Que você seja santo, que você santifique-se para aproximar o santuário de Deus e conversar com Deus. O pecado é inimizade com Deus. Eu não sei quantas vezes você aproxima teu inimigo. Então, eu não posso aproximar a Deus enquanto não tenho nem pelo menos a vontade de me santificar. Essa santificação é um processo. Enquanto nós somos crentes, nós vamos ver nesse processo de santificação. Então, nessa palavra, nós vemos que os nossos pecados nos separam de Deus. E o pecado é um grande impedimento de Deus ouvir as nossas orações. Se Deus não ouve as nossas orações, é porque nós estamos cheios de pecado. É porque nós estamos vivendo no pecado. Então, a santificação é um dos padrões que nós temos de observar quando vamos na presença de Deus. Temos de ir de coração santificados, puro, temos de ser puros quando vamos na presença de Deus. E outro padrão que podemos também observar é a vontade de Deus. Leia comigo em 1 de João. 1 de João. Capítulo de número 5. 1 de João 5. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Leio de novo o versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmão, o que nós pedimos não pode ser da nossa vontade. O que nós pedimos tem que ser da vontade de Deus, que nós temos de aproximar-nos da presença de Deus e pedirmos segundo a... Deus não vai nos dar aquilo que não é da vontade dele. Então você tem que conhecer qual é o coração de Deus. E para eu conhecer o coração de Deus, eu tenho que ter uma intimidade com esse Deus. Aí, se eu tenho intimidade, eu conheço o coração de Deus. E eu vou conhecer o coração de Deus quando eu tenho intimidade com Ele, quando eu oro, quando eu tenho um tempo de oração, quando eu tenho um tempo de relacionamento com Deus. A igreja tem que ter relacionamento com Deus. O corpo de Cristo tem que ter relacionamento com Deus. Aí nós vamos orar segundo a sua vontade. Vamos orar pedindo as coisas da vontade de Deus, não a nossa vontade. Mais uma vez, seja feita a sua vontade, assim na terra
como no céu. Jesus Cristo, quando estava orando lá no Monte das Oliveiras, nos seus últimos momentos, disse que, Pai, se possível, retira esse cálice de amargura sem que eu prove, mas seja feito segundo a sua vontade e não a minha. Até o próprio Jesus Cristo, ele pediu que seja feito a vontade de Deus, não a vontade dele. Então, irmão, não é acerca da nossa vontade, é acerca da vontade de Deus, é acerca do coração de Deus. Mas, apesar de que é vontade de Deus, ele quer que os seus filhos se aproximem dele. Essa é a confiança que nós temos, que tudo que pedirmos, tudo que nós pedirmos nele, alguma coisa que nós pedirmos segundo a sua vontade, tudo que você pedir segundo a vontade de Deus, você vai receber. Você vai receber tem que pedir segundo a vontade de Deus. Tem que pedir sem egoísmo. Em Tiago, leia comigo rapidinho Tiago. Em Tiago, capítulo do número 4, o versículo 12 e 3, diz assim a palavra do Senhor: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para a gastardes em vossos deleites. Então repara só, ele está dizendo que nós não temos, Tiago diz que nós não temos porque nós pedimos mal. O versículo 3, vocês não têm porque vocês não pedem, e se pedem mal, pedindo coisas somente do vosso prazer. Pedindo coisas somente do vosso prazer. Se nós não recebemos porque nos nossos pedidos, na nossa oração, nós não estamos buscando mais a vontade de Deus. Estamos procurando as coisas do nosso próprio prazer. Eu tive um primo que na nossa adolescência, todo o sonho dele era crescer, trabalhar, para poder comprar bolachas de chocolate, de creme. O plano dela é trabalhar para comprar bolacha de creme. Tem pessoas até agora crescidas que seus planos são desnecessários. Vou trabalhar, comprar caro para ser visto na estrada, que eu também tenho carro, que eu também posso. Não, vou comprar aquelas calças lá, que estão na montra, na Intermoda, que é para minha vizinha também ver que eu posso comprar. Não, meu bebê tem que usar coisas de... Não sei quais são os nomes das lojas de bebês no Chimoio. Que é para minhas amigas verem também que eu posso dar o melhor para meus filhos. Vou pedir a Deus para as pessoas verem que eu posso dar o... Irmão, não é uma competição. Aqui Tiago está dizendo, não temos porque nós estamos a pedir mal. Essa vida não é uma competição. Oração não é competição. Que vamos ver a quem Deus abençoa mais, mas nós pedimos segundo a vontade de Deus. Não pode pedir segundo isso, com egoísmo. Pedir com egoísmo significa o quê? As coisas só para mim. E o egoísmo impede também Deus de responder às nossas orações. Nossas orações são respondidas por Deus se nós oramos, pedimos segundo a vontade de Deus, não para satisfazer os homens, não para satisfazer os nossos prazeres, mas para satisfazer a vontade de Deus. Ponto número 2, nós estávamos falando no ponto número 1 da base da oração. Agora vamos falar acerca da chave da oração. Qual a chave da oração? A chave da oração é a fé. Chave é o quê? Chave é aquilo que abre. Nós temos fechaduras nas nossas portas e para abrir precisamos de chave. E para nós abrirmos o coração de Deus, para abrirmos na nossa oração, nós precisamos de fé. A fé funciona como chave da nossa oração. Funciona como chave para que
as portas possam se abrir. E essa fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Isso é que é fé. Fé não é um salto no escuro. Eu posso saltar num sítio escuro, não é de cair porque eu tenho fé. Não. Fé não é um salto no escuro. A fé ela é baseada, ou deve ser baseada em um objeto real, em um objeto confiável. E esse objeto real, esse objeto confiável é a palavra de Deus. Que eu tenho de ter confiança, tenho de ter certeza naquilo que a palavra de Deus diz que é infalível. Eu tenho de confiar nisso. Eu tenho de ter certeza nas coisas que estou esperando. Eu tenho de ter convicção. Fé é uma convicção de factos que não se vê, o que você não consegue ver. Mas você tem uma convicção que Deus vai fazer isso. Você tem convicção de algo que não está vendo hoje, que vai acontecer. Que pela fé eu estou vendo grandes coisas acontecerem. Que pela fé eu estou vendo que a minha vida não vai continuar assim. Pela fé eu estou vendo Deus agindo na minha vida. E seguir isso que você está vendo. Nossa fé tem que ser baseada, tem que ser centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículos 2. Tenhamos os nossos olhos postos em Jesus Cristo, de quem depende a nossa fé do princípio ao fim. Então nós já vimos que a fé ela é uma convicção de factos que não se veem. E outro aspecto acerca da fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Existem duas coisas que Deus faz quando nós ouvimos a palavra de Deus. A primeira coisa que Ele faz, Ele transmite, ou o ouvir da palavra de Deus, transmite uma vida espiritual e nos ajuda a crer no poder de Deus. Você crê no poder de Deus se você ouvir a palavra de Deus. Por isso o irmão tem que ouvir a palavra de Deus, porque ouvir a palavra de Deus nos ajuda a fortificar a nossa fé. Ouvir a palavra de Deus nos ajuda a crer no poder salvador, a crer no poder de Jesus Cristo. No poder de Deus. E também a segunda coisa que o ouvir da palavra de Deus faz, ela nos confronta, ou somos confrontados com as nossas limitações e nos leva a nossa dependência a Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, ela me mostra onde estão as minhas limitações e a partir das minhas limitações eu tenho de aprender a ser dependente de Deus. E nós temos de viver pela fé. Você tem que viver pela fé. Se a fé é a chave, então eu tenho de viver pela fé. O terceiro ponto que vamos tocar nessa manhã é o próprio poder da oração, assim como diz o nosso título como poder da oração. Abra sua Bíblia em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3. Vamos ler o versículo 20 ao versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo e todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, dentro desse poder, a partir dessa palavra que nós vemos, o que nós vemos é que Deus é poderoso. Que Deus tem todo o poder. E se Deus tem poder, a oração que é dirigida para esse Deus é uma oração poderosa. O versículo 20 desse capítulo de Efésios que nós lemos, capítulo 3, diz:
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Então, nós temos de ir para Deus sabendo que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Irmão também tem que saber que Ele faz além daquilo que nós lhe pedimos e faz além daquilo que nós imaginamos. Em outras palavras, Deus vai surpreender você. O que você vai pedir a Deus, Ele vai te dar além disso. Se for da vontade dEle, se pedir segundo a vontade dEle, pedir com fé, ter uma convicção que Deus vai dar aquilo que você está a pedir. E somente a Ele é digno de toda glória. Versículo 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, a glória é para o nosso Deus. Tudo que Ele faz é para o louvor da sua glória e não da nossa glória. Nós não somos nada, não temos nada para nos gloriarmos. Repara só, para terminar mesmo, vamos voltar para o nosso livro base que nós lemos hoje, João 14. Veja só o versículo 13, mais uma vez diz que: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que nós pedirmos, escuta bem, tudo que você pedir deve ser para a glória de Deus. Deve ser para Deus ser glorificado. Não a minha glória, não a glória das outras pessoas, mas a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado em nossas orações. Deus tem que ser glorificado em todos os momentos da nossa vida. Jesus diz que tudo o que vocês pedirem vão receber para que o Pai seja glorificado através do Filho. Que o Pai seja glorificado nas nossas respostas de oração. Naquilo que Deus está respondendo em nossas orações. Que Ele seja glorificado. Pai, queremos chegar à sua presença nessa manhã, através do seu único Filho, Jesus Cristo. Nós queremos te suplicar, nos ensina, Senhor, a chegarmos diante da sua presença com fé, a confiarmos no poder, a estarmos convictos que o Senhor vai fazer grandes coisas. Ajuda-nos a nos santificarmos, a nos purificarmos, para chegarmos na Tua presença, ó Deus. Nessa manhã, a nossa oração é que Tu possas trabalhar na vida de cada um. Mostre-nos o poder que o Senhor tem. Ajuda a sua igreja a pedir coisas que são da sua vontade. A te pedirmos segundo a sua vontade, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Nós temos a plena certeza que o Senhor escuta as nossas orações. O Senhor escuta os nossos pedidos. A tua mão não é curta para salvar. Os seus ouvidos não são surdos para nos ouvir. Ajuda-nos a nos afastarmos da nossa iniquidade, dos nossos pecados que nos separam da sua presença. No nome de Jesus Cristo. Amém. Então Deus abençoe, sim. Que continue a confiar no poder de Deus, no poder da oração. Que continue buscando a vontade de Deus em oração e pedir no nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, não existe outro nome em quem você deve pedir.
Não existe nenhum santo, não existe nenhum profeta, não existe nenhum apóstolo, não existe o nome de nenhum pastor que você deve pedir, mas pedir no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você no nome de Jesus Cristo. Amém.